das inúmeras reformas religiosas que ocorreram na Idade Média, e tinham como base a insatisfação das atitudes da Igreja Católica. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se tornou muito poderosa, interferindo nas decisões políticas e juntando dinheiros em terras, apoiado pelo sistema feudalista. Assim, ela se desviava dos seus ensinamentos e caía em contradição, chegando mesmo a vender indulgências, ou seja, a Igreja pregava que qualquer cristão poderia comprar o perdão por seus pecados. A crise interna à Igreja Católica era caracterizada pelo comportamento imoral da parte do clero, que foi uma situação que se desenvolveu por muitos séculos, desde a Idade Média. A simonia era a venda de objetos considerados sagrados ou a venda de cargos religiosos. A preocupação com as questões materiais levou o alto clero a se distanciar do caráter moral que a Igreja tinha. Outro fator que contribuiu para a reforma foi a ascensão da burguesia. Na Idade Média, o clero regulava as atividades econômicas a partir de seus dogmas e condenava o lucro e a usura. O terceiro fato foi a ascensão do poder real. No século XVI, o autonomismo se formou em muitos países e o controle da igreja interessou muitos reis na época como forma de ampliar o seu poder. E o quarto fato foi que a mentalidade renascentista repetiu no desenvolvimento de uma nova mentalidade, caracterizada pelo individualismo e pelo racionalismo. Falar sobre as novas religiões do século XVI. A primeira, como vocês podem ver, é o luteranismo, a qual foi gerada pelo monge alemão Martinho Lutero das práticas da Igreja Católica, mas não se limitando à venda de perdões. Ele pregava que a salvação só podia ser alcançada através dos atos praticados e pela fé, condenado ao culto de imagens e a abolir o celibato. Já a reforma calvinista começou com a reforma luterana, e com isso ele conseguiu anular o seu casamento com Catarina de Aragão, mas advertiu que a salvação só podia ser alcançada através do trabalho justo e honesto, o que atraiu a nascente burguesia da época, no qual a pessoa já nasce com a sua vida definida. Já o anglicanismo ele surgiu como a divisão da Igreja Católica, o rei Henrique VIII forçando com que os bispos lhe jurassem fidelidade. Mas havia muita política envolvida na época, com o Papa sendo prisioneiro de Carlos V, e com a pressão interna das próprias reformas protestantes, e também pelo rompimento com a Igreja de Roma. A situação da Igreja Católica em meados do século XVI era bastante difícil. Ela perdera metade da Alemanha, toda a Inglaterra e os países escandinavos. Estava em recuo na França, nos Países Baixos, na Áustria, na Moêmia e na Hungria. Oi gente, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou falar sobre a Contra-Reforma. Bem, a Contra-Reforma, a Reforma Católica, foi uma barreira colocada pela Igreja para controlar a onda do protestantismo. O protestantismo foi o que deu origem às igrejas protestantes e suas crenças. Para enfrentar as doutrinas, a Igreja Católica lançou uma mão de arma muito mais antiga, que foi a Santa Inquisição. Santa Inquisição era um tribunal que julgava todos aqueles que eram contra a Igreja Católica. O Tribunal de Inquisição foi por muitos séculos muito poderoso na Europa, mas acabou perdendo a sua força. Entretanto, em 1542, esse Tribunal de Inquisição foi reativado para julgar os indivíduos acusados de praticar ou difundir as novas doutrinas protestantes. Que livros impressos foi muito importante para o desenvolvimento da ideologia protestante, o Papa instituiu em 1564 o Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros elaborada por Santo Ofício, cuja leitura era proibida aos fiéis católicos. A Igreja Católica perdia adeptos e assistia à rejeição de seus dogmas, mas mostrou a partir do Concílio de Trento que ainda era muito poderosa e tinha poder e capacidade de reação. O Concílio de Trento ele iniciou-se em 1545 e terminou em 1563. Ele era usado para remediar os abusos da igreja e definir com clareza sua doutrina. A consequência mais importante desse concílio foi o fortalecimento da autoridade do Papa, que a partir de então passou a ter a palavra final sobre os dogmas defendidos pela Igreja Católica. A partir da Contra-Reforma também surgiu novas ordens religiosas como a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola em 1534. Bem, os jesuítas eles se organizavam em modos quase militares e fortaleciam a posição da igreja dentro dos países europeus que continuavam católicos. Bem, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se vocês não entenderam, porque é minha primeira vez fazendo uma videoaula. Se chama videoaula. Eu não sei explicar tão bem como o professor Marcelo, mas eu devo melhor e
Espero que vocês gostem. Professor? Meu 10, hein? Vai. Bem, aqui eu vou falar sobre as novas religiões do século XVI. Como a primeira aqui diz, o luteranismo. Luteranismo. De novo, repete a frase. Espera, deixa eu focar aqui. Vai. O terceiro fato foi a ascensão do poder real. No século XVI, Oi. Mas pera rapidão que eu tô gravando. Quando eu for leve. Chegando mesmo a vender indulgências. ou seja, a igreja pregava que qualquer cristão poderia comprar o perdão por seus pecados. Ou seja, a igreja. Ou seja, a igreja pregava. Ou seja, a igreja pregava. Puta que- Ou seja, a igreja pregava. Peraí, eu esqueci. A igreja pregava. Qualquer cristão poderia comprar o perdão por seus pecados. Ou seja, a igreja pregava que qualquer cristão. Ou seja, a igreja igreja pregava que pregava- qualquer cristão Peraí, poderia cala a comprar os boca, perdões do repete. seu pecado. Porra! Qualquer R cristão antes, poderia comprar pregava. o perdão pelos seus pecados. Ou seja, a igreja. Porra! Ou seja, a igreja pregava. Peraí! Esse cara aqui. Ei, Bora pô! falar o seguinte. Essa fala aí. Vai. Ou Fala então. seja, a igreja pregava que qualquer cristão poderia comprar o perdão por seus pecados. Perdão por vocês. Bicho, qual é o teu problema com essa frase? hein? Qual é o teu problema? Eu não sei, louco, eu tenho alguma coisa no destino que não quer que eu fale essa porra. É porque tu tá nervoso, porque tá filmando e vai aparecer no colégio, sabe? Sério? Sério. Eu não sabia disso. Ele vai botar lá na aula. Pelando do auditório pra todo mundo. Todo primeiro ano ver. ver. E pelo rompimento com a igreja de Roma. E também pelo rompimento com a igreja de Roma. Ei, pô, o que foi isso? Make off, vai. Eu vou botar isso aqui no make off. Eu, pode fuder. E pô, bora ver como foi. Eu vi aqui aquela. Vocês começaram a rir. É, 17 minutos. Pô. Bora ver. Nossa, que Quanto?